Oi, gente, tudo bem? Sou a Giovana, sou estudante de medicina do primeiro período e eu vou falar aqui hoje, eu vou trazer um assunto que é um tema de histologia, o primeiro tema de histologia que a gente vai trazer aqui nesse canal, que é o tecido ósseo, a uma visão histológica. Vamos fazer aquelas considerações iniciais. Tudo que está aqui vem de fontes confiáveis. Nesse caso aqui, vai vindo Junqueira e Carneiro, edição 14, e dos materiais que a professora me passou na faculdade, mas os slides eu que fiz. É, eu tô começando agora a dar videoaula, então tenham paciência comigo, caso me embole, talvez tenham alguns cortes, mas eu espero que vocês gostem. Vamos começar. Trouxe aqui então, hoje a gente começa com tecido ósseo. O que a gente pode falar do tecido ósseo, né? A gente vai começar a falar das funções dele. Algumas das funções do tecido ósseo, eu vou estar olhando para baixo porque os slides estão aqui, é aqui que eu passo, tá? Algumas das funções do tecido ósseo que a gente pode ter, pode ver, é o suporte mecânico, né? Para suporte dessas partes moles do nosso organismo. Então, como é que a gente consegue sustentar o nosso esôfago, o nosso intestino ali em pé sem cair? Tecido ósseo é o que sustenta a gente, é o nosso esqueleto, né? A proteção, que é a blindagem ali dos órgãos vitais, que é o cérebro, o coração, o pulmão. Isso é bem conhecido, já que o esqueleto é como se fosse a nossa armadura natural. E a proteção medular, que é o alojamento e proteção da medula óssea, que está ali entre os nossos canais vertebrais. Perfeito. Então, outras funções que a gente tem é a função de locomoção, que é o apoio aos músculos, né, esqueléticos, que a gente vai conseguir pelo sistema de alavancas. É uma reserva iônica, que tem os íons de cálcio e de magnésio, que são essenciais para a homeostase do nosso corpo. É muito interessante também a questão da audição. Vocês conhecem aqueles fones de indução óssea? Então, você não coloca o fone dentro do ouvido da parte, né, do ouvido que bota o fone, mas você ouve mesmo assim, porque ele fica aqui do ladinho. Ele conduz pelo osso o som. Então isso é muito interessante. Ele traz ali a condução das ondas sonoras. Também tem a fonação. A cavidade do osso da face, assim, atua com uma caixa de ressonância, contribuindo para o timbre da nossa voz. Então, se eu quiser baixar o timbre, entendeu? Tudo isso é parte da função do tecido ósseo. Do que é constituída essa matriz óssea, né? Ela é constituída por partes orgânicas e partes inorgânicas. As partes orgânicas, elas vão ser justamente ali a parte das fibras, do colágeno tipo 1 e da substância fundamental, que é os proteoglicanos e glicoproteínas. Giovana, osso tem colágeno? Tem, porque o osso tem uma certa elasticidade, né? Porque assim, imagina um giz. Um giz, ele é bem duro, mas ele é frágil. Então, o que confere a gente a poder fazer todas as nossas funções naturais é justamente essa elasticidade do osso, dita assim pelas fibras colágenas. E os componentes orgânicos, que são os cristais de hidroxiapatita, que são formados por fosfato e cálcio. Juntos, aí eu tô essa molécula aqui do cristais de hidroxiapatita, ele é o que confere ali a resistência do osso, né? Então, uma coisa confere ali a dureza do osso e a outra a parte elástica dele, porque, por incrível que pareça, ele tem ali uma parte elástica. Eu trouxe aqui também a definição de osso compacto, esponjoso. Isso a gente vai tratar também mais à frente, na classificação macroscópica. Desculpa, gente, tossi. Na classificação macroscópica do osso, né? Então a gente vai ter ali na epífise e nas epífises do osso, a gente vai ter ali uma grande parte, assim, de osso esponjoso, que é esse osso, assim, que você consegue ver ali esses buraquinhos, são chamados de trabéculas. Não sei nem se eu consigo fazer isso aqui, mas eu gostaria de tentar, que é isso aqui. Consigo. Essas trabéculas aqui, esses espaços aqui que tem, que são chamados de trabéculas ósseas, que são esses espaços ali, não são bem os espaços, mas são esses folhetos, sabe? É como se tivessem vários folhetinhos juntinhos, vários papeizinhos que vão juntar ali e vão formar como se fossem esses caminhos aqui, estão vendo? E na diáfise a gente vai ter ali principalmente o osso compacto e o canal medular que vai estar ali. Trouxe aqui as denominações, né, do osso compacto e esponjoso são classificações macroscópicas. E a gente vai ter aqui um osso longo, tecido ósseo no interior dessa epífise é denominado osso esponjoso, tá aqui.
revestido na superfície por uma delgada camada de osso compacto. O osso compacto, ele vai estar aqui fazendo a circunferência, né, desse osso esponjoso. E esse osso compacto também é chamado de osso cortical. Passando aqui, vamos falar um pouquinho das células, minha parte favorita do tecido ósseo, que são as células ali que fazem parte do nosso tecido ósseo, né? O que sintetiza, o que quebra, o que mantém, a gente vai entrar nisso agora. A gente tem ali as primeiras células, que são os osteoblastos. Lembrei desse nome, a gente já vai entrar no método meu de decoreba. O que os osteoblastos fazem? Eles secretam ali a matriz óssea, a parte orgânica e inorgânica, e a localização deles ali é nas superfícies ósseas, lado a lado. A gente vai ter aqui, ó, tá vendo? Eu até deixei marcado aqui os osteoblastos, tá vendo? Eles formam aqui um arranjo, assim, que lembra ali um tecido epitelial simples, que ele é bem coladinho ali, ó, na parte da célula, que lembraria ali uma membrana basal, mas ela fica ali nas superfícies ósseas, lado a lado. Essa matriz óssea recém-formada, eles secretam ali a matriz, né? Eles vão secretando ali a parte orgânica e inorgânica. Então, eles fazem ali o colágeno, eles fazem ali os cristais de hidroxiapatita, eles vão jogando ali e fazendo o osso. Essa matriz óssea recém-formada, a gente pode chamar, que ainda não está calcificada, né? Que tem ali os osteoblastos ativos e que está adjacente a eles, ou seja, está perto deles, que no caso seria essa partezinha aqui, ó, tá bem como se fosse esse cabelinho, não sei explicar. Essa superfície aqui embaixo desses osteoblastos seria chamada de osteoide, que é uma matriz ainda não calcificada, que está adjacente ali aos osteoblastos. A gente já vai entrar no que é um osteócito aqui, que tá aqui. Ele tem origem osteoblástica, vamos lembrar disso, eu já vou explicar as origens mesenquimais osteoblásticas. E ao ser aprisionado, assim, ele vai secretando, né? O osteoblasto ali, ele vai trabalhando, vai soltando. Ele trabalha tanto que uma hora ele vai... É como se fosse um cimento. Ele foi jogando cimento que uma hora vai endurecer. E uma hora ele fica preso ali no próprio cimento. Ele fica preso com o cimento calcificado, que seria a matriz óssea calcificada. Ele vai ficar preso ali naquele espaço. E ele vai se tornar uma outra célula, que a gente vai chamar de osteócito. O osteócito nada mais, nada menos é do que um osteoblasto que secretou a matriz ali e ficou preso ali no próprio ambiente e ficou inativo. Não inativo, mas ele teve a atividade reduzida. Ele ficou preso na própria coisa que ele fez. É uma célula madura, a gente pode chamar ela de célula madura, que ela é envolta ali pela matriz óssea que é previamente secretada pelo osteoblasto. As funções, o que ela faz? Porque o osteoblasto, ele sintetiza a matriz, show. E o que o osteócito faz? A gente consegue observar ele aqui, ó, tá vendo? No meio da matriz óssea. Eita, aqui, ó. Aqui, ó. Osteócito. Aqui no tecido laminar, a gente consegue ver aqui, ó, os osteoblastos aqui, ó, um aqui. E os osteócitos, eles estão bem ali no meio, eles têm um formato um pouco mais alongado, eles não são tão redondinhos que nem os osteoblastos, né? E eles fazem a manutenção da matriz óssea, que é ali o metabolismo diário do osso. Eles vão ali fazendo ali, eles vão secretando ali algumas coisinhas, vão ali fazer a comunicação com os outros osteócitos, já vou explicar como. E vão ali trocar íons, vão trocar informações ali, né? Eles vão conversar, mas eles são a função de manutenção. Eles são a galera que, tipo, cara, já trabalhei, me aposentei, agora só faço um trabalhinho ali e aqui. Eles são muito importantes, a gente vai ver eles muito, muito ativos, assim, eles podem voltar a ser osteoblastos quando a gente tem uma fratura, né? Se ali aquele tecido, aquela matriz for, assim, ferrada, a gente vai ter um protagonismo maior dos osteócitos. Mas, por enquanto, nessa formação, ele é uma parada de manutenção. Eles se comunicam via canalículos, isso vocês vão entender, é como se o osteócito, assim, ele é uma célula muito bonitinha, porque ele é assim, ele é redondinho, mas eles têm como se fossem uns bracinhos, assim, como se fossem uns cabelinhos, assim, ó, saindo. Isso são os canalículos. Esses canalículos, eles não são, de fato, a parte da célula, mas eles são os espaços. Eles ficam nessas lacunas, né? Vocês concordam comigo? Que ele se prendeu, mas ele tá ali no espaço, assim. Tô presa aqui nessa bolinha. Então tem um espaço ali, isso aqui é uma lacuna.
E dentro desse espaço, assim, a gente vai ter esses canalículos que são como se fossem os espacinhos entre as lacunas que vão se comunicar entre si. Porque o osteócito, ele tem esses cabelinhos que são os prolongamentos citoplasmáticos, que é o que eles usam ali para trocar informação. É como se fosse uma grande orelha que eles falam assim, ó, fulana. Eles gritam ali dentro dos canalículos, fulana, ciclano pegou fulana. E aí a fulana lá, o outro osteócito vai falar, meu Deus, vou falar para outra. Vocês vão entender isso mais à frente. Isso foi uma analogia péssima, mas foi o que eu pensei aqui agora. Não existe difusão de substâncias através dessa matriz calcificada, porque ela é impermeável, né? Vocês já viram assim, uma argila, um cimento? Cara, não passa ali água. Quando a gente tem o chão ali do asfalto, a água acumula em cima, porque não passa. É bem similar, na verdade, essa analogia é bem legal. E aí a gente vai aqui só recapitulando aqui os osteoblastos, ó, aqui na figura e aqui na lâmina, de fato, né, em coloração HE, hematoxilina e eosina. E os osteócitos aqui, né, a gente consegue ver eles bem bonitinhos, é que eles são mais alongados, a gente não consegue ver esses prolongamentos citoplasmáticos aqui nessa imagem, mas a gente consegue ver eles direitinhos, aqueles de forma mais alongada, eles não são tão redondos, beleza? E pro próximo que a gente vai ter é os osteócitos. Ainda nos osteócitos, esqueci que eu tinha colocado isso aqui. Lembra do que eu falei ali sobre os prolongamentos citoplasmáticos? Eles têm os cabelinhos assim que vão ser. Eu sou a célula, eu sou um osteócito. Tem os canalículos, os prolongamentos citoplasmáticos, que são ali os prolongamentos, são os bracinhos ali da célula. Então, eles se comunicam ali, a gente consegue ver, pelos canalículos, que são os espaços em que esses bracinhos da célula vão se inserir. É como se fossem as estradas, é como se fossem as janelas de comunicação entre um e outro. E aí aqui, ó, a gente consegue ver a lacuna aqui dentro, a gente não tá vendo de fato ali os prolongamentos citoplasmáticos. Isso aqui do lado, ó, esses cabelinhos aqui, são os canalículos, que são esses espaços em que os prolongamentos passam. Não confundir isso. O que vocês estão vendo aqui na lâmina não são os prolongamentos citoplasmáticos, mas sim os canalículos. E esses espaços aqui que a gente está vendo, eles são as lacunas, onde esses osteócitos eles vão se depositar. Perfeito? Quando tem um cabelinho aqui de um osteócito encostando no outro, a gente tem ali aquele ponto ali de encontro, uma junção comunicante. Que é a passagem ali de moléculas, de íons, assim, o osteócito ali tem uma parada que não vai ficar ali, de substância, de toxina. Vai mandar tudo pela junção comunicante até chegar uma hora na corrente sanguínea. Já vou mostrar pra vocês como é que isso funciona. Mas, olha que bonitinho que tá, gente. Aqui, ó, lacunas, os prolongamentos que são os canalículos. O que passa por dentro dos canalículos? Prolongamentos citoplasmáticos. E o que fica dentro das lacunas? Os osteócitos. Maravilha? E aí a gente entra na nossa última célula, são 3 células, elas são bem simpáticas. O que são os osteoclastos? Os osteoclastos, eles têm a função ali de reabsorção da matriz óssea. Eles são células grandes, eles são multinucleares, ou seja, eles têm diversos núcleos, e eles são encontrados em locais onde o osso ali está sendo removido. A gente vai olhar aqui os osteoclastos, a gente consegue ver, ó, ele é bem grandão, ele tem vários nucleozinhos nele. Aqui na lâmina a gente consegue enxergar ele aqui, ó, tá vendo? Ele tem vários núcleos, ele é bem grande, esse lugar aqui seria um lugar onde... Ih, eu tô na frente, peraí, deixa eu mudar minha câmera de lugar, que eu estou na frente da lâmina. Aqui. Aqui a gente consegue ver o osteoclasto, ó, que tá vendo? Núcleo todo multinucleado. Aqui seria um espaço onde ele tá tendo ali aquela área de remoção óssea. É um local que tá ali acontecendo uma remodelação, uma reabsorção da matriz óssea. E aqui a gente consegue ver ela bem de pertinho, ela bem grande aqui. E de onde ela veio? Ela veio ali das origens hematopoéticas. Elas são ali progenitoras, elas são tipo filhas dos macrófagos ali. Ah, não, meu tataravô é um macrófago. Então elas dali têm uma relação com essas células do tecido sanguíneo, elas são de origem hematopoética, mononuclear. Elas são a área de remoção óssea, denominada baía de reabsorção ou lacunas de Howship. E como é que eu decoro, né? O que cada um faz? O osteócito,
Eu vou até me diminuir aqui para vocês conseguirem enxergar direitinho os meus slides, que eu fiquei muito orgulhosa desses slides. Como é que eu decoro, assim, o que são os osteoclastos, os osteoblastos, os osteócitos? Bom, os osteócitos é o que eu mais lembro, né? Ele tá ali no meio, ele é simpático, ele tem os prolongamentinhos dele, é o osteócito. Agora, osteoclasto e osteoblasto, assim, é um nome muito parecido. Como é que eu decoro? Eu penso assim, osteoclasto, C. O que te lembra um C? Ai, meu Deus. Me lembra aqui, tá? Temos um C. O C, ele me lembra, assim, nessa posição, ele me lembra uma picareta. Uma picareta, entendeu? Do Minecraft. Não sei se vocês já jogaram Minecraft aqui, mas uma picareta, como todo mundo sabe, ela quebra. Então a gente vai ter que o osteoclasto, ele tem a função ali de quebrar. Eu vou até sair aqui da frente, que de novo eu fiquei interrompendo aqui a minha arte. Temos aqui o osteoclasto com a função de reabsorver a matriz óssea. E os osteoblastos, B. O que te lembra B? Quem já jogou Minecraft, sim. Quem não jogou aqui, a gente vai ver. B lembra de blocos. Blocos. E o que os blocos fazem? Quando a gente junta vários blocos, é uma construção. Então, os osteoblastos vão ter o trabalho ali de síntese de matriz óssea. Beleza? E o osteócito ali, ele tá bonitinho, ele tá simpático ali dentro da lacuna em que ele tá posicionado. Show? A gente vai ter ali, só mostrando um pouquinho da origem da linhagem, né? A gente vai ter aqui a célula osteoprogenitora, que vai evoluir, eventualmente, para um osteoblasto. E desse osteoblasto vai surgir um osteócito aqui. Eles são bem, né? Bem assim, como se fosse um pai, um filho e um avô. A gente tem a célula osteoprogenitora, que deu origem ao osteoblasto, blasto de blocos, que vai construir ali a matriz óssea. E o osteócito, que ele mantém ali o tecido sendo o tecido ósseo. E o osteoclasto, ele vem de outra família. Ele tá ali, mas ele não é da nossa gangue, né? E ele tem ali células multinucleadas, reabsorção. Osteoclasto de Krebar. Isso eu aprendi com a minha amiga Manuela. Krebar ou picareta. E, né? Vamos lá. Agora, a fisiologia da reabsorção óssea. Como é que acontece ali essa reabsorção óssea feita pelos osteoclastos? Essas enzimas contidas nos lisossomos, originadas lá no complexo de Golgi, elas são exocitadas para aquele microambiente fechado pela zona clara. E aí, elas são confinadas do restante do tecido e esses íons H+, que são produzidos pelo osteoclasto, eles são transferidos, assim, para o mesmo microambiente e vão acidificar aquele ambiente. Isso aqui, eu não vou ser sincera, essa parte aqui, eu vejo, assim, como uma parte um pouco mais de bases moleculares, eu vou trazer aqui para a gente fazer essa conexão, mas ela é muito importante também. O pH ácido que tem ali, com essa acidificação proposta ali pelos íons H+, promove a dissolução desses minerais da matriz e ele fornece ali o ambiente ideal ali, como se fosse... hoje tá um bom dia para tomar uma cervejinha na praia. Tá, o pH ácido ele faz um ambiente perfeito para ter a ação das enzimas hidrolíticas dos lisossomos. E aí o que acontece? A matriz ela vai começar a ser removida e capturada pelo citoplasma dos osteoclastos. E essa digestão vai continuar. E aí esses produtos vão ser transferidos para fora ali do osteoclasto e vão ter ali contato com o capilar sanguíneo onde vai jogar a matriz óssea. Então o que acontece assim? É um processo de formou o osso com o osteoblasto e aí com o osteoclasto ele pega aquele osso e joga de volta na matriz sanguínea. Então ele não se perde. Tem aquela frase, eu acho que é Lavoisier que fala, Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E é exatamente isso. Eu acho que eu expliquei tudo aqui já, né? Bomba de prótons, dependente de ATP, o pH ácido dissolve esses minerais e otimiza a ação dessas enzimas hidrolíticas. Aí, um resuminho que eu trouxe aqui, a morfologia e as linhagens, isso aqui é legal para caso vocês queiram olhar depois, pausar o vídeo. A gente vai ter a célula, a osteoprogenitora, que é a origem do mesênquima, vai evoluir para um osteoblasto. O osteoblasto, que tem ali como origem essa célula osteoprogenitora, vai formar a matriz extracelular, que seria a matriz óssea.
esse osteoblasto vai construir, vai formar o osteócito, porque ele vai ficar preso dentro do próprio ambiente que ele criou, que é uma lacuna, e vai virar ali, ele tem origem, né, de osteoblasto, então o osteoblasto formou o osteócito, e ali ele vai manter a manutenção tecidual e o metabolismo ali. E, por fim, o osteoclasto, que tem a origem leucocitária ali, parente dos macrófagos, tem ali a função de reabsorção da matriz. É tão legal esse assunto. Eu trouxe aqui também o que é o periósteo, o que é o endósteo. Tá? É como se fosse ali a coisa que reveste as superfícies externa e interna do osso. A gente vai ter o osso e a gente vai ter... Eu acho que até dá pra desenhar aqui, ó. Deixa eu ver. Ó. Ai, vai tomando. Dá pra desenhar. A gente vai ter ali o osso. Aqui eu vou desenhar um osso horrível, tá? Nossa, parece outra coisa. Não vou nem falar o quê. A gente tem ali o osso e a gente vai ter uma camada aqui, ó, revestindo a parte de fora do osso. E a gente vai ter também uma camada que vai revestir a parte interna aqui do osso. Show? E isso vai ser justamente... Não tá aparecendo. Tá aparecendo aqui, mas não tá aparecendo pra vocês. Então, ignorem isso que eu estou falando, não estou desenhando nada. O periósteo, ele vai revestir essa parte externa do osso, que é peri. Peri a gente lembra de quê? De periferia, que é uma coisa afastada do centro. Reveste essa superfície externa, é formado ali por um conjuntivo denso, né? Que é uma camada... A camada interna do periósteo é formada por células osteoprogenitoras, que são muito parecidas com os fibroblastos, que eles se multiplicam por mitose, se diferenciam em osteoblastos. Então, assim, a gente vai olhar que os fibroblastos e os osteoblastos, eles são irmãos. Essas osteoprogenitoras são muito semelhantes aos fibroblastos, só que elas têm um potencial maior. É como se fosse aquele seu primo que você olha, ele fez tudo na vida, ele é foda, e você, tipo, igual a ele, seu irmão gêmeo, só que você tem um pouquinho menos de potencial que ele, é foda. Então, essa seria a diferença entre as osteoprogenitoras e os fibroblastos nesse caso, porque eles são muito parecidos visualmente, mas a função da osteoprogenitora é que ela pode se diferenciar justamente em osteoblasto. E o fibroblasto é uma célula. Isso é muito importante na remodelação óssea, né? E na reparação de fraturas. E o endósteo, que é a parte interna, reveste ali as superfícies internas, que é uma camada pequenininha de células osteogênicas, que são achatadas. Vocês conseguem ver aqui na imagem, ó. As células aqui pequenininhas, achatadinhas, ó. Ó que bonitinho. E ele reveste as superfícies internas e além de fornecer esses novos osteoblastos para o crescimento, a remodelação e a recuperação do osso após os traumatismos, o endósteo e o periósteo, principalmente o periósteo, tá? São importantes para essa nutrição do tecido ósseo, em função ali da existência de vasos sanguíneos. Então, os vasos sanguíneos, eles não ficam ali dentro da matriz óssea, eles ficam justamente ali no endósteo e no periósteo. Olha o periósteo aqui, que bonitinho, a camada externa do... Oh, meu Deus. A camada externa do periósteo aqui, ó, que ela é um pouco mais concisa, assim, né? E a camada interna do periósteo. A camada externa seria a camada que fica mais perto ali da parte de fora do osso. E a camada interna, a camada ali que está em contato direto com o osso. E o endósteo que está por dentro. Ai. Vamos ver aqui. Continuando. A importância clínica desses revestimentos, como eu já tinha falado, forma ali novos osteoblastos para crescimento e remodelação, justamente por ter ali aquelas células progenitoras que eu falei para vocês. Nutrição, que é essencial para a vascularização do tecido ósseo. Como acontece essa nutrição, Giovana? Calma. E a reparação, proliferação intensa após as fraturas, eles vão ali se formando, eles vão ali por mitose, assim, se dividindo, e tem muita célula osteoprogenitora que pode virar osteoblasto, sintetizar essa matriz óssea e ajudar muito nas fraturas. O que afeta o crescimento do osso, né? O que afeta o crescimento do osso é justamente os minerais, as vitaminas
E os hormônios. Então, quando alguém te fala assim, você precisa comer cálcio, você precisa ingerir essas coisas, não é brincadeira, porque você precisa manter o seu osso funcionando. E como é que isso acontece? Os minerais, eles influenciam ali. Grandes quantidades de cálcio e fósforo, principalmente, são necessárias durante o crescimento desses ossos. A gente vai entrar daqui a pouquinho no como é que acontece o crescimento endocondral ou outro. São quantidades também menores de magnésio, fluoreto e manganês. E esses minerais também são muito necessários durante a remodelação óssea. As vitaminas, a vitamina A, estimula ali a atividade dos osteoblastos, é como se fosse ali aquela música que te deixa animada assim, trabalhar com vontade de lavar a louça. A vitamina C, ela é necessária ali para a síntese daquele colágeno que a gente falou lá atrás, que confere ali a elasticidade ao osso, que é a principal proteína óssea, tá bom? A vitamina D ajuda a construir o osso como? Aumentando a absorção de cálcio. Então, a vitamina D aumenta a absorção de cálcio, que vai virar ali um mineral muito importante ali para remodelação óssea que a gente tem. As vitaminas K e B12 também são importantes para essa síntese de proteínas, tá bom, gente? Eu botei só a C e a D, mas a vitamina K e a B12 também são importantes. Os hormônios mais importantes são os IGFs. Os IGFs, eles estimulam ali, esses IGF, perdão, eles são, o nome é insulinas símiles, eles são os fatores de crescimento ali, né? E eles são produzidos pelo fígado e pelo tecido ósseo. Esses IGFs estimulam os osteoblastos, promovem a divisão celular na lâmina epifisária e no periósteo e intensificam a síntese das proteínas necessárias para construir um osso novo. Se precisar, volta um pouquinho, absorve essa informação. Os IGFs, eles são produzidos em resposta à secreção do hormônio do crescimento da glândula hipófise, que fica ali numa parte do cérebro. Esses hormônios da tireoide também são muito importantes, o T3 e o T4, porque eles são secretados pela tireoide, né, obviamente, e provocam o crescimento ósseo por estimulação dos osteoblastos. E a insulina do pâncreas promove o crescimento ósseo por meio ali da síntese de proteínas ósseas que vai ser usado. A formação óssea, a gente vai ter dois tipos ali de ossificação, a intramembranosa e a endocondral. A intramembranosa ocorre ali no interior de membranas conjuntivas sem um precursor cartilaginoso. Por exemplo, os ossos do crânio e da face não tiveram ali como se fosse um molde para ser formado. É como se fosse uma forma de cupcake, esse de endocondral. A gente coloca ali uma cartilagem, né, que vai ali formar o cupcake, que é a forma, e ali dentro vai começar a se proliferar um tecido ósseo por meio da cartilagem, que é como se é o precursor do osso, né? No questão endocondral. Eles são formados, assim, principalmente na infância, ali no desenvolvimento embrionário, né? E na infância também. E os ossos dos membros e das partes do esqueleto axial que sustentam o peso são formados por endocondral, pela ossificação endocondral. Então, assim, os nossos braços, nossas pernas e nosso esqueleto axial é formado por ossificação endocondral. A ossificação intramembranosa ocorre ali dentro da membrana, né? Intramembranosa. Vou espirrar. Voltei. São 4 ali etapas, né, para a ossificação intramembranosa, lembrando que não tem um precursor de cartilagem. O primeiro ali vai ter o desenvolvimento do centro de ossificação, que os osteoblastos vão começar a secretar essa matriz extracelular orgânica. Depois, aí vai acontecer a calcificação, né? O cálcio e esses outros sais minerais, eles vão ser depositados ali e a matriz vai começar a calcificar, vai começar a endurecer. É o que eu falo do cimento. Depois vão ter a formação de trabéculas, né? Que é a matriz extracelular, ela se desenvolve em trabéculas, que elas vão se formar ali, se fundir para formar o osso esponjoso. E o quarto é o desenvolvimento do periósteo. O mesênquima da periferia do osso se desenvolve no periósteo. O que acontece? As regiões superficiais da membrana conjuntiva não sofrem essa ossificação. E justamente essas regiões superficiais da membrana conjuntiva vão passar a constituir o periósteo e o endósteo.
E a endocondral, que eu falei que ocorre ali no desenvolvimento embrionário e na infância. As células dessa cartilagem hialina, elas vão sofrer muitas modificações, que, por exemplo, a hipertrofia dos condrócitos, que aumentam muito o volume ali. Se você não estudou o tecido cartilaginoso, esse vai ser um vídeo que eu vou tratar mais à frente, porque eu tô um pouco fora de ordem por questão da faculdade, mas eu te recomendo, antes de entrar aqui em ossificação endocondral, olhar o tecido cartilaginoso para você conseguir entender o que eu tô falando. A matriz, assim, cartilaginosa entre esses condrócitos hipertróficos vai se reduzir ali a finos trabeques e vai sofrer essa calcificação. Aí esses condrócitos, eles vão acabar morrendo por apoptose natural, entendeu? As cavidades que eram ocupadas pelos condrócitos vão ser invadidas por capilares sanguíneos e células osteogênicas que vêm ali do tecido conjuntivo adjacente, e elas vão se diferenciar em osteoblastos, que vão depositar a matriz óssea sobre esses trabeques de cartilagem calcificada. E aí acontece ali o que aconteceu, onde tinha ali o tecido cartilaginoso, vai começar ali a ter o tecido ósseo, sem que ocorra transformação deste tecido naquele tecido. O que vai acontecer é que o tecido cartilaginoso vai ser calcificado de uma forma que vai surgir a matriz óssea ali. Os tabiques, eu sempre confundo essa palavra, tabiques de matriz óssea, eles vão servir ali de ponto de apoio para essa depositação de tecido ósseo, como se fosse... eu sempre procuro analogia para as coisas, né? Eu tô percebendo isso. É como se fosse ali uma prateleira aqui, bem fininha, que vai ser um molde ali. Um papelzinho, eu vou colocando a coisa aqui só para ser um modelo ali do meu tecido ósseo. Adoro essa matéria. Trouxe aqui também um feto de 12 semanas, a gente consegue ver ali essas partes vermelhas que representam aonde esses ossos que estão se formando, sendo calcificados, né? As áreas mais claras representam ali a cartilagem que é não calcificada. Mas olha que bonito, gente. Aqui a gente consegue ver, ó, esse espaço aqui, ó. Olha. Tá com ali o ossinho em vermelho. E a matriz laranja ali, a área laranja onde ainda não tá ossificado, onde ainda não está calcificado. Aí vamos continuar, gente. Zonas de cartilagem de conjugação. O que acontece? Isso aqui tem... O tecido cartilaginoso é constituído por um tecido ósseo... É substituído por esse tecido ósseo, né? Perdão, constituído não. Porque eu ia falar agora que o tecido cartilaginoso, ele não é vascularizado... E o tecido ósseo, ele é vascularizado. Então, como é que isso acontece? A gente vai ter essa transição aqui, deixa eu colocar. A gente vai ter o osso da epífise, que a gente consegue ver bem aqui em cima, ó. Antes desse trequinho aqui, a gente consegue ver a matriz óssea da epífise, que é as extremidades do osso longo, né? A gente vai ter agora, depois dessa osso da epífise, a gente vai começar com a nossa primeira zona, que é a zona de cartilagem em repouso. Essa zona de cartilagem em repouso a gente consegue enxergar aqui, ó. Tá vendo que elas estão aqui bonitinhas, queridinhas. É uma cartilagem hialina sem alteração nenhuma, ela tá ali normal. A gente vai ter ali a zona de cartilagem seriada, que vai ser aqui, ó, essa parte aqui abaixo dessa cartilagem em repouso. E o que acontece? Deixa eu tirar isso daqui pra vocês conseguirem enxergar, hein? Ai. Vai ser esse espaço aqui, tá vendo? Vocês estão vendo essas colunas que tá tendo aqui? Ai, só fica saindo, cara. Por que é tão difícil? Aqui, ó. Esses condrócitos, eles vão começar a se dividir rapidamente e formar ali colunas paralelas de células achatadas e empilhadas no sentido longitudinal do osso. Então, o osso tá aqui longitudinalmente, vão formar ali essas partes seriadas de colunas aqui. A gente tá vendo as colunas de células achatadas bem direitinho, aqui ela é bem característica. Depois dessa zona de cartilagem seriada, a gente vai ter a zona hipertrófica e a zona calcificada. A zona hipertrófica são depósitos ali citoplasmáticos de glicogênios e lipídios, e esses condrócitos vão começar ali a entrar na apoptose. Então, seria daqui até aqui, ó.
que é uma deposição, não dá para diferenciar muito, tá, gente? A gente consegue ver ali que é uma zona mesmo de transição, que são esses depósitos de glicogênio e lipídios, e os condrócitos vão começar a entrar em apoptose. E a cartilagem calcificada, que a gente já consegue olhar aqui, elas são justamente a mineralização dos tabiques pequenininhos, aqueles que eu tinha falado, que são os papeizinhos, né, as estantes, de matriz cartilaginosa. É a parte ali da mineralização. E a zona de ossificação, que é a última, que é justamente aqui, ó, que é a formação ali do tecido ósseo, entendeu? São essas zonas, a gente não consegue diferenciar muito aqui essa zona de cartilagem hipertrófica da calcificada, não dá pra ver em lâmina, mas a gente sabe que ela existe, tá bom? E falando um pouquinho sobre a acondroplasia. A acondroplasia vai ser, tipo assim, uma correlação clínica, mas eu vou conversar com vocês sobre isso, porque, cara, é uma coisa muito interessante. O que acontece? A acondroplasia é uma displasia esquelética que é a mais comum em humanos, tá? Que é, assim, é uma baixa estatura desproporcional. Então, assim, como é que isso acontece? É uma doença de herança, né, autossômica dominante, é uma coisa que é dominante o gene, mas cerca de 80% dos casos vão surgir ali por mutações. E o que acontece? O tecido ósseo, a gente vai ter ali nas áreas dos condrócitos, da placa de crescimento epifisária, um receptor chamado FGFR3, que é o, em inglês, Fibroblast Growth Factor Receptor 3, que é um receptor do tipo tirosina quinase, que é um membro ali da família de receptores dos fatores de crescimento dos fibroblastos. Desculpa, gente, meu cachorro abriu a porta. Ele vai estar ali nas placas de crescimento epifisárias, predominantemente nos condrócitos, mais especificamente nos condrócitos que estão em repouso e em proliferação. E o papel mais crítico dele ocorre na cartilagem ali de crescimento. O que é a função normal desse FGFR3? Nossa, nome longo, né? Ele é um regulador negativo dessa ossificação endocondral. Então, quando ele é ativado ali pelos ligantes dele, ele sinaliza que é para inibir a proliferação e a diferenciação dos condrócitos. Então, é meio contraditório, né? Ele é ativado para desativar, mas esse equilíbrio ele é essencial para garantir que a ossificação ocorra ali na velocidade correta. O receptor, ele funciona como um freio, como ali, as minhas analogias. Ele vai receber ali o receptor dele, né? Que vai ser o pé no freio, e o pé no freio vai orientar ali o nosso organismo pare de diferenciar esses condrócitos. E vai controlar ali a taxa de proliferação condrocitária e a transição para condrócitos hipertróficos, que é o que a gente viu no slide anterior das zonas de cartilagem em conjugação. Mas o que acontece nessa mutação? O que acontece de fato na acondroplasia? É uma mutação do tipo de glicina-arginina, né? Que uma glicina vai ser substituída por uma arginina. Isso a gente tratou em ácidos nucleicos. E a gente vai ter ali uma produção, ela produz, né? Uma ativação constitutiva no receptor FGFR3. Ou seja, esse receptor, ele vai estar constantemente ativado. Então, esse freio que deveria estar ativado ali só em tempos, moderadamente, ele vai estar ativado o tempo todo. Então, esse freio, ele vai falar assim, gente, não produzam, não diferenciem condrócitos, não proliferem condrócitos. E essa inibição excessiva, né, de proliferação dos condrócitos nas zonas proliferativas e a inibição da diferenciação terminal dos condrócitos em condrócitos hipertróficos vai atrasar essa formação do centro de ossificação secundário e vai aumentar a apoptose dos condrócitos. Então, em condições normais, a gente vai olhar assim, nessas zonas aqui que a gente tinha conversado, a zona de repouso vai ter os condrócitos isolados. Deixa eu pegar minha caneta do tablet aqui, que sumiu. Achei. A gente vai ter aqui os condrócitos isolados na zona de repouso. Na zona proliferativa, que seria aqui no caso a zona seriada, e na zona hipertrófica, a gente vai ter, nessa ordem, a gente vai ter os condrócitos empilhados nas colunas paralelas, como umas pilhas de moedas, assim.
e numa intensa ali divisão celular. Na zona hipertrófica, os condrócitos vão aumentar de tamanho, acumulando ali o glicogênio. Na decalcificação, a gente vai ter a matriz calcificada e a morte dos condrócitos por apoptose. E de ossificação, a gente vai ter invasão vascular e depositação óssea pelos osteoblastos. Isso tudo já tinha explicado aqui na zona de cartilagem em conjugação. Mas na acondroplasia, o que acontece? Essa zona de repouso que está aqui, ela vai estar expandida, porque os condrócitos, eles ficam presos naquela fase de repouso por mais tempo. Não vão ser recrutados ali para se proliferarem, justamente porque o freio está ativado. A zona proliferativa, que é essa zona seriada, né, vai estar estreitada, porque vai ter menos condrócitos em divisão celular. E as colunas vão estar mais curtas, mais desorganizadas, vão perder aquele arranjo paralelo que a gente consegue ver aqui. A zona hipertrófica também vai estar reduzida. Por quê? Há menos condrócitos hipertrofiando, então é uma diferenciação terminal. Então, o que é, de fato, a acondroplasia? É um atraso na formação do centro de ossificação secundária. É uma idade óssea atrasada. É como se, tipo assim, o ossinho tivesse ficado micro. É como se, assim, a cartilagem estava ali, mas não cresceu. Então, as consequências. A gente vai ter ali... o encurtamento dos ossos longos e a dilatação metafisária. Aí, se vocês se interessarem muito, vocês podem pesquisar o que isso pode acarretar, né? Mas isso é a acondroplasia. A classificação macroscópica do osso, que a gente tinha tratado lá no início, a gente vai ter o osso compacto, que a gente consegue ver aqui, que é um tecido sem cavidade, tá vendo? E o osso esponjoso, que vai ter essas cavidades intercomunicantes, que são as trabéculas. Olha, macroscopicamente a gente consegue diferenciar, mas microscopicamente a gente não consegue diferenciar, porque eles vão ter a mesma estrutura histológica. Então, só o macro a gente vai conseguir falar, ó, osso compacto, osso esponjoso. Na classificação microscópica, isso não acontece, gente. Agora, a gente vai entrar aqui na classificação microscópica. A classificação microscópica, vocês vão ver, eu vou mudar o slide daqui a pouquinho, no slide que eu fiz com o meu grupo da turma, né, para um trabalho de histologia. Então, eu vou dar os créditos a eles aqui na descrição. Duvido que eles vão ver, mas eu vou dar mesmo assim. Ok? E a gente vai ver aqui, a classificação microscópica, ele se diferencia entre o tecido imaturo, primário, ou não lamelar, e o maduro, ou secundário, ou lamelar. E aí eu vou mudar de slide aqui. Então aqui estão os slides que eu fiz pro meu trabalho vou dar os créditos aqui. A Manuela, o Lucas, a Maria Rita, a Pietra e a Thaísa. E a gente consegue ver aqui bem a diferença entre o lamelar e o não lamelar. Gente, o que são lamelas? Lamelas, elas são as fibras colágenas. Vocês estão vendo aqui, ó? Peraí. Ai, gente, eu sempre perco essa caneta. Essas fibras colágenas são como se fossem esses fiozinhos de macarrão aqui. E o que é uma lâmela? Uma lâmela é esses fiozinhos de macarrão organizados paralelamente. E vocês imaginam assim... Gente, tem que parar com a analogia, né? Deixem aí nos comentários se vocês querem que eu continue com as minhas analogias horríveis ou que vocês querem que eu pare. É como se fosse, assim, vários lapisinhos enfileirados. Isso é uma lamela. Lamela. Na apresentação, eu fiquei falando lâmela. Não falem isso, é lamela. Então, a gente tem ali o tecido não lamelar, ele vai ter essas fibras colágenas aqui organizadas de forma não paralela. Esse tecido é o primeiro a ser formado, tanto no desenvolvimento embrionário quanto na reparação de fraturas. É o maior número de células por unidade na área. Ele é um tecido temporário e ele vai ser substituído por um tecido secundário. E se dispõe de forma irregular, sem uma orientação ali definida. E no tecido ósseo lamelar, a gente vai ter que é o segundo a ser formado, por isso que também pode ser chamado de secundário ou maduro. E ele é o segundo a ser formado tanto na reparação de fraturas quanto no desenvolvimento embrionário. Ele tem o menor número de células por unidade na área. Ele substitui o tecido imaturo, que é o primeiro. E as fibras se organizam nessas lamelas. Eu trouxe aqui também, o que vocês conseguem ver aqui, ó. As lamelas, elas são organizadas assim paralelamente, mas de uma lamela para outra, elas se dispõem de forma contrária, elas em direções opostas. Então, uma lamela tá aqui, ó, paralela, bonitinha. Agora, quando outra se sobrepõe, tá em outra direção. É um Jenga, um grande Jenga. Ok. A gente vai ter aqui o tecido ósseo lamelar. E a gente vai ter que eles
tem as lâmelas planas, né? E tem as lâmelas que são curvas e concêntricas. As lamelas curvas e concêntricas aqui, elas se dispõem... O que é concêntrico? É em torno de um mesmo eixo. Se você pesquisar no Google, uma coisa concêntrica é uma coisa que está em torno de um mesmo eixo. E esse mesmo eixo ali vai ser o que a gente vai tratar quando a gente falar de ósteons, que é o que vai falar. É muito óste, mas quando vocês pegarem o jeito vai ser mais fácil. E as lamelas planas são justamente essas que formam ali como se fosse um Jenga, e as concêntricas que se dispõem em volta de... É o rocambole. Eu adoro o rocambole. Então, a gente vai ter aqui que o tecido ósseo não lamelar, ele vai apresentar muitos mais osteócitos dispersos pela matriz, e a matriz do ósseo vai ser heterogênea, não vai ser homogênea, ela vai ter bastante manchas. E o tecido lamelar, a gente consegue ver aqui, ó, olha as manchas do tecido não lamelar, aqui, ó, cheio de manchinha, não é homogêneo. E no lamelar, a gente vai ter que a matriz secundária é homogênea, não tem essas manchas, a gente consegue ver aqui o osso lamelar, é bem mais uniforme, e apresenta poucos osteócitos, e os eixos da célula estão organizados de forma paralela, são em linhas, por estarem situadas ali entre lamelas ósseas. E aqui eu trouxe a tabelinha de características para vocês, que eu não vou ficar parando aqui para ler elas, porque senão esse vídeo vai ficar com mais de 1 hora, o que eu já estou com medo que aconteça. Mas o que é importante num teste prático de histologia, para você procurar na lâmina, é isso aqui, que apresenta mais osteócitos por volume, o tecido não lamelar, primário ou imaturo, quando comparado ao lamelar, e apresenta menor mineralização do que o tecido ósseo lamelar. E o lamelar, menos osteócitos por volume, osteócitos organizados paralelamente quando comparado ao tecido ósseo não lamelar, e apresenta maior mineralização. E agora, a minha parte favorita, o que é um ósteon, gente? Um ósteon é como... gente, é como se fosse esse cilindro, tá vendo aqui? Nesse GIF que eu trouxe aqui, a gente consegue ver. Eles são conjuntos de lamelas organizadas concentricamente, formando as estruturas que a gente chama de ósteons, ou sistema de Havers. Então, a gente tem isso aqui, ó. Esse círculo, deixa eu passar aqui a imagem que vocês vão conseguir ver. Esse círculo aqui, ó, que parece um outro bolo de rolo, esse bolo de rolo que eu tô falando, é o sistema de Havers ou ósteon, que é essas lamelas disponibilizadas concentricamente em torno de um cilindro. Isso normalmente é paralelo à diáfise do osso, então a gente tem o corpo do osso, que é a diáfise, está paralelo a ele, e é formado de 4 a 20 lamelas ósseas dispostas de formas concêntricas. Essa substância cimentante, ela separa o conjunto de lamelas. Então, a gente vai ter, assim, naquele círculozinho, naquele bolo de rolo, naquele rocambole. Eu tô com fome. A gente vai ter aqui em volta o que separa esses sistemas. Vão ser uma substância cimentante que tem pouquíssimo colágeno. Vai ser uma parte, assim, que, cara, não tem elasticidade. Essa partezinha é uma parte que separa. A gente consegue ver aqui nessa imagem o canal de Havers, a gente vai dar o nome desse canal de Havers, que vai ser esse canal central que vai passar ali onde as lamelas estão organizadas concentricamente. E aqui, ó, a gente tem as lamelas, precisamente, as lacunas que tem os osteócitos, onde aqui a gente não está vendo os osteócitos, gente. A professora botou essa imagem e falou, identifique aqui nessa bolinha vermelha o que está acontecendo aqui. Não é um osteócito, é uma lacuna onde se deposita um osteócito. E aqui a gente tem os canalículos, tá vendo? Que eu tinha explicado. E aqui fora uma substância cimentante ou cinzenta. Essa cinzenta é o que falo, tá? Porque ela é meio cinza. A comunicação entre os osteócitos, eu até coloquei aqui ele bem ampliadinho. Olha que bonitinho os prolongamentos citoplasmáticos dele, gente. Ele é querido, ele é aquela célula, quando a gente pensa em célula, a gente pensa nele. Ele é responsável ali pela manutenção do tecido ósseo, que eu já tinha falado. E a gente tem as lacunas, onde eles se comunicam pelos prolongamentos citoplasmáticos, via canalículos. Canalículos, isso é uma coisa interessante, significa, assim, a origem da palavra vem de pequenos canais. Então, a gente pode pensar com pequenos canaizinhos que tem os prolongamentos citoplasmáticos dele, ele no mundinho dele. Passando a composição das lamelas, a gente já falou sobre isso. E como é que chega, justamente essa imagem que eu queria chegar, como é que a gente vai vascularizar, como é que vai chegar ali entre os osteócitos que estão presos ali, naquele casulinho deles, vão ali ter um contato com a rede sanguínea, como eles vão ali
ganhar os íons, os hormônios, como eles vão liberar substâncias, vai ser justamente pelo sistema de Havers, pelo canal de Havers, que é esse canal central aqui. Esse canal de Havers, ele vai ser aqui canais longitudinais que são localizados no centro dos sistemas de Havers ou Osteons. Osteon é um nome mais atual, tá? A gente usa mais ele do que sistema de Havers. Mas o canal de Havers, ou Havers, ainda é o mesmo nome. Eles percorrem o osso no sentido do seu maior eixo, contendo vasos sanguíneos e nervos que atendem aos osteócitos ao seu redor. Então a gente tá vendo aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um canal de Havers. Aqui, ó. Olha que lindo. E aí, por que então a gente tem esse rocambole? Por que ele tem ali um número, de fato, limitado de lamelas que podem estar organizadas concentricamente? Para garantir que todos os osteócitos vão ter acesso a essa comunicação dos vasos sanguíneos e dos nervos. Então, eles têm ali essa delimitação de 4 a 20 para não ficar muito grande, para garantir que todos eles vão ter acesso até na área mais periférica do ósteo. E como é que essa rede aqui chega no meio do osso? Chega pelos canais de Volkmann. Os canais de Volkmann, eles são transversais. A gente tem aqui, ó, longitudinal e transversal. Ele vai estar ali trazendo, eles não são circulados pelas lamelas concêntricas e eles também servem, além de trazer para dentro do tecido ósseo a rede vascular e nervosa, ele vai conectar entre si os canais de Havers. Então a gente consegue ver bem aqui nessa imagem, né? Um canal de Havers aqui, outro aqui, e a conexão entre eles, que é um canal de Volkmann. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui nesse slide. A gente consegue ver aqui na lamela, na lâmina, uma fotomicrografia do tecido ósseo compacto. Aqui a gente não consegue ver os osteócitos, tá, gente? E aqui, cada um desses rocamboles aqui é um ósteon, é um sistema de Havers. Aqui a gente vai ter os osteócitos, a gente vai ter também aqui as lamelas, os canalículos aqui, onde passam os prolongamentos citoplasmáticos. E aqui no meio, o canal de Havers. E isso aqui, ó, que a gente tá vendo, que é de uma parada mais, assim, prolongada, isso aqui seria um canal de Volkmann, que aí foi cortado, assim, de uma forma que pegou um canal de Volkmann no meio. Então, canal de Volkmann, canal de Havers, e cada um desses sistemas aqui é um ósteon ou um sistema de Havers completo. Agora eu vou voltar para o meu outro slide. E agora falando sobre as 4 fases do reparo de uma fratura. A gente vai ter 4 fases, assim, o osso fraturou. E agora? O que vai acontecer? A gente vai ter 4 fases. A primeira delas sendo a fase inflamatória. A fase inflamatória, a gente vai ter ali um rompimento, né, dos vasos que cruzam ali a linha da fratura. Então, a gente tem os vasos, rompeu. E agora? Vai surgir uma massa de sangue, que é normalmente um coagulado, um hematoma, né, que se forma ali ao redor do local da fratura. Essa massa de sangue, também chamada de hematomas de fratura, em geral, assim, forma de 6 a 8 horas. Então, por isso que fica bem inchado. Visto, né, que essa circulação sanguínea do local foi interrompida, essas células ósseas que são circunvizinhas aqui a esse lugar morrem. Então, a gente não vai ter ali os osteoblastos, os osteoclastos e os osteócitos funcionando porque eles morreram, porque não tem sangue chegando. O edema e a inflamação ocorrem em resposta a essas células ósseas que morreram, produzindo mais resíduos celulares. Os fagócitos, que são os neutrófilos e os macrófagos, eles vão começar a remover esse tecido morto ou danificado, né, dentro e ao redor do hematoma da fratura. E, especificamente, os osteoclastos vão começar ali a remover os fragmentos do osso necrosado. Por que o osso necrosou? Porque não tem sangue chegando. E esse estágio ali, ele pode durar algumas semanas. Eles absorvem esses fragmentos, tá? Os osteoclastos, assim, eles são o protagonista dessa parte. O próximo que a gente tem, eu botei aqui no slide, né, a formação do hematoma, os fagócitos e os osteoclastos removem fragmentos necrosados e resíduos. Show! Eu vou falar nessas 4 etapas muito mais do que eu tô mostrando no slide, entendeu? Então, tentem entender com o que eu tô falando e aí depois voltem e anotem o que vocês acham legal de anotar. A formação do calo mole é a segunda etapa do reparo de uma fratura. A dor e o edema dessa região diminuem nessa hora.
as células daquele periósteo, lembra que eu falei que tem ali células osteoprogenitoras, vão começar a se desenvolver em condroblastos e vão começar a produzir fibrocartilagem nessa região. Esses eventos vão promover um desenvolvimento de um calo fibrocartilaginoso mole, né? Que consiste nessa massa de tecido de reparação composta pelas fibras de colágeno e cartilagem que vai unir as extremidades do osso. Então, a gente vai ter aqui esse calo fibrocartilaginoso unindo aqui as duas partes do osso. O periósteo, ele vai estabelecer essa vascularização novamente, né? E essa formação leva cerca de 3 semanas. Esses capilares vão crescer para dentro do calo, por causa do periósteo, vão crescer para dentro do calo e a vascularização vai aumentar. Os fragmentos agora ali do osso coisado não vão estar mais se movendo livremente, não vão estar. Eles vão estar, já foram absorvidos e eles estão agora alinhados bonitinhos. A próxima etapa é o calo duro. O calo duro é justamente a formação desse tecido ósseo inicial, né? A formação do tecido ósseo não lamelar ou imaturo. Essas células osteoprogenitoras localizadas no periósteo e no endósteo vão se desenvolver agora em osteoblastos, que vão começar ali a produzir as trabéculas do osso esponjoso e secretar ali o inicial, né? Secretar ali o começo da matriz óssea. No fim, essa fibrocartilagem é convertida nesse osso esponjoso e o calo, ele passa a ser chamado de calo ósseo duro. Esse primeiro osso que vai surgir é um osso não lamelar, é imaturo, e esse calo ósseo vai persistir de 3 a 4 meses. Então, a gente tem aqui a primeira etapa ali, a primeira formação de um tecido ósseo, de fato. Lembrando que esse processo, assim, por mais que tenha as etapas, ele não é definidinho. As etapas, às vezes, vão se sobrepor. Então, assim, quando a gente estiver ali tendo uma etapa de calo mole, o término ali da etapa de calo mole, enquanto ainda está formando essa fibrocartilagem, algumas partes já vão estar se formando em calo duro. Então, é importante lembrar que isso não é uma regra, isso não é definidinho, assim. E a última fase vai ser a fase de remodelação, que começa uma vez que essa fratura tenha se unido de forma sólida com o osso esponjoso. O osso esponjoso ele vai ser substituído lentamente aí pelo tecido ósseo não lamelar, né? Não, perdão, pelo tecido ósseo lamelar ou maduro, por meio ali da erosão da superfície e da remodelação óssea. Então, o que acontece? O osteoclasto vai chegar lá e falar, agora é minha vez. O tecido que estava ali mais cheio, ele vai começar a minerar. Que nem eu falei lá do jogo, né? Ele vai começar a minerar e a remodelar o osso de forma para a forma original dele. Isso pode levar de alguns meses até vários anos e dura até que o osso tenha retornado completamente à sua morfologia original, incluindo a restauração do canal medular. Uma coisa interessante é que, como esse processo ele pode levar tempo, as pessoas, assim, elas começam a ter falta de cuidado ali com o tecido ósseo, de fato, nessa fase de remodelação, e acabam quebrando justamente no mesmo lugar. Então, é muito possível que, assim, uma pessoa que tem uma fratura, por exemplo, no fêmur, se ela fraturar de novo, essa reincidência vai ser justamente no lugar onde essa fratura ocorreu da última vez, do mesmo jeito, porque ali é uma área mais fraca do osso, entendeu? Ainda demora até se formar o osso perfeitamente como estava. Isso aqui eu tô deixando um estudo dirigido, como os meus professores passaram para mim, eu tô passando para vocês. Então, todos os créditos à Tatiana e ao Alexandre, né, que produziram esse material. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu realmente espero que vocês tenham gostado da aula. Foi uma aula um pouco extensa, mas a gente abordou tudo do tecido ósseo. O importante é boa sorte na sua prova prática e na sua prova teórica de histologia. Um beijo, gente.